Em maio de 1940, a Europa testemunhava uma nova forma de guerra. A Blitzkrieg alemã, ou Guerra Relâmpago, havia varrido a Polônia no ano anterior e agora se voltava para o Ocidente com uma velocidade e eficácia sem precedentes. Após a invasão da França e dos Países Baixos, as divisões Panzer da Wehrmacht, apoiadas pela Luftwaffe, avançaram rapidamente, quebrando as linhas de defesa aliadas e contornando a linha Maginot. Em poucas semanas, a estratégia alemã de concentração de forças blindadas, combinada com apoio aéreo tático, demonstrou ser devastadora. Avançando através das Ardenas, uma área considerada impenetrável pelos aliados, as forças alemãs alcançaram o Canal da Mancha em 20 de maio de 1940. Este movimento audacioso cortou as principais forças aliadas, incluindo o Corpo Expedicionário Britânico, parte do primeiro exército francês e o exército belga, do restante das forças francesas ao sul. Mais de 400.000 soldados aliados foram cercados em uma pequena área costeira ao redor da cidade portuária de Dunkerque, no norte da França. A atmosfera dentro da Wehrmacht era de quase euforia. Os generais alemães, bem como o alto comando em Berlim, acreditavam que a vitória final no fronte ocidental estava ao alcance das mãos. A rapidez da campanha, a desorganização das defesas aliadas e o cerco massivo de suas forças principais confirmavam a superioridade da doutrina militar alemã. Para Berlim, os exércitos aliados encurralados em Dunkerque não eram mais uma ameaça, mas uma presa indefesa, aguardando o golpe final. A rendição ou a aniquilação dessas forças parecia inevitável. Os mapas estratégicos alemães mostravam uma pinça quase fechada, com as forças inimigas presas contra o mar. A expectativa era de uma conclusão rápida e decisiva, que selaria o destino da França e, possivelmente, da própria Grã-Bretanha no continente. A moral das tropas alemãs estava alta, impulsionada pelos sucessos contínuos e pela aparente fragilidade do inimigo. A propaganda alemã já celebrava a iminente vitória total, apresentando a campanha como um triunfo da engenhosidade e do poderio militar alemão. Nesse contexto de confiança absoluta, a Wehrmacht se preparava para o assalto final. Acreditava-se que a eliminação das forças aliadas em Dunkerque seria o último ato de uma campanha esmagadora, consolidando o controle alemão sobre a Europa Ocidental. Contudo, essa percepção de vitória iminente continha uma ironia histórica. Em 1940, a Wehrmacht assistiu a um exército cercado escapar pelo mar e, com o tempo, percebeu que a guerra não terminaria ali. Aquele momento, visto como o clímax de uma vitória, revelaria ser o prelúdio de um conflito muito mais longo e complexo. Com o cerco completo, a atenção do alto comando alemão e das forças no terreno se voltou para a aniquilação das unidades aliadas presas na pequena área costeira ao redor de Dunkerque. A cidade portuária, localizada no norte da França, tornou-se o ponto focal de uma intensa concentração de poderio militar alemão. Para os observadores da Wehrmacht, a situação dos aliados era inequivocamente desesperadora. Mais de 400.000 soldados estavam encurralados em um perímetro que se estreitava rapidamente, com o Canal da Mancha às suas costas como o único ponto de contato com a esperança de evacuação. As praias abertas, a planície costeira e a infraestrutura portuária já danificada tornavam a posição aliada extremamente vulnerável a ataques aéreos e de artilharia, configurando uma armadilha natural que os alemães exploravam metodicamente. As forças alemãs viam um exército sem espaço para manobrar, com suprimentos limitados e sua linha de retirada terrestre irremediavelmente cortada. A Wehrmacht e a Luftwaffe lançaram um ataque implacável e coordenado sobre o bolsão de Dunkerque.
Os céus sobre a região eram dominados por aeronaves alemãs, com os bombardeiros de mergulho Junkers Ju-87, os Stukas, desempenhando um papel central. O som característico do ronco grave desses aviões, muitas vezes acompanhado pelo ruído de suas sirenes aerodinâmicas durante o mergulho, anunciava a iminente destruição. Ondas sucessivas de bombardeiros alemães descarregavam suas cargas sobre as praias densamente povoadas, o porto em ruínas, os poucos navios que tentavam se aproximar e as colunas de soldados aliados que se moviam em direção à costa. Simultaneamente, a artilharia de campo alemã, posicionada em elevações estratégicas e com visibilidade clara da área cercada, fustigava incessantemente o perímetro aliado. Milhares de projéteis de alto explosivo choviam sobre a área, transformando o cenário em um campo de intensas explosões e estilhaços, visando desorganizar, desmoralizar e destruir o inimigo. Do ponto de vista das linhas alemãs, a cena era de caos generalizado e devastação. Soldados da infantaria e das divisões blindadas alemãs, muitos deles observando de posições elevadas ou de suas trincheiras avançadas, testemunhavam a fumaça densa e escura que se elevava continuamente sobre o molho improvisado e os destroços do porto de Dunkerque. O ar estava saturado com o odor de pólvora, fumaça e combustível queimado. A paisagem costeira era pontilhada por veículos militares britânicos e franceses abandonados, muitos deles em chamas, além de embarcações danificadas e edifícios reduzidos a escombros. A cada bombardeio aéreo e a cada salva de artilharia, a visão de um inimigo em desespero se consolidava. As tropas aliadas pareciam presas, sem esperanças de resistência prolongada ou de uma fuga organizada. A imagem que se apresentava aos olhos alemães era a de um exército em colapso, aguardando seu fim inevitável. A situação aliada parecia, de fato, desesperadora para os comandantes alemães. A organização das tropas no perímetro de Dunkerque era mantida sob grande dificuldade, com as defesas sendo constantemente atacadas por unidades de infantaria alemãs que avançavam metodicamente. A pressão era avassaladora e a capacidade de resposta aliada diminuía a cada hora. Para o alto comando alemão, a operação de cerco estava funcionando conforme o planejado e a completa destruição ou rendição das forças aliadas era vista como uma questão de tempo. A visão de dezenas de milhares de soldados aliados aglomerados nas praias, expostos e vulneráveis aos ataques aéreos e de artilharia, reforçava a convicção alemã de uma vitória esmagadora e decisiva. Os relatórios de inteligência e as observações diretas no campo de batalha pintavam um quadro de desintegração militar aliada, confirmando o que a propaganda alemã já anunciava: um triunfo total da Blitzkrieg. Aquele momento, para a Wehrmacht, representava o ápice de sua campanha no Ocidente, onde a superioridade tática e o poderio militar alemão estavam prestes a selar o destino de centenas de milhares de homens e, consequentemente, da guerra. A expectativa era que Dunkerque marcasse o fim da resistência aliada no continente europeu. Apesar da aparente inevitabilidade da vitória alemã em Dunkerque, um evento inesperado e controverso alterou drasticamente o curso dos acontecimentos, tornando-se um dos pontos mais debatidos da Segunda Guerra Mundial: a pausa operacional alemã. Em 24 de maio de 1940, quando as divisões blindadas da Wehrmacht estavam a poucos quilômetros do perímetro aliado, em Dunkerque, com a artilharia já alcançando as praias e a Luftwaffe dominando os céus, Adolf Hitler emitiu uma ordem direta para que os tanques parassem. Essa diretriz, conhecida como a Ordem de Parada, chocou muitos comandantes no campo de batalha que viam a oportunidade de aniquilar as forças aliadas como iminente.
O general Heinz Guderian, um dos arquitetos da Blitzkrieg, expressou sua incredulidade e frustração ao ser obrigado a deter suas unidades Panzer, que estavam em pleno avanço e com o inimigo aparentemente à beira do colapso. As razões para essa decisão foram complexas e são objeto de intensa análise histórica, mas, sob a perspectiva do comando alemão da época, várias justificativas foram apresentadas. Uma das principais preocupações era a necessidade de preservar as divisões blindadas. O avanço rápido e implacável da Blitzkrieg havia causado um desgaste significativo nos veículos e nas tripulações. As linhas de suprimento estavam esticadas, e a manutenção dos tanques era uma prioridade para as futuras fases da campanha na França. O marechal de campo Gerd von Rundstedt, comandante do grupo de exércitos A, já havia sugerido uma pausa tática para permitir que a infantaria alcançasse as unidades blindadas e para consolidar as posições antes do assalto final. Ele argumentava que o terreno pantanoso ao redor de Dunkerque não era adequado para tanques e que um ataque frontal poderia resultar em perdas desnecessárias. No entanto, a intervenção de Hitler transformou uma pausa tática em uma ordem de parada mais prolongada e com implicações estratégicas. Hitler expressava uma grande confiança na capacidade da Luftwaffe, sob o comando de Hermann Göring, de concluir a destruição das forças aliadas. Göring havia garantido ao Führer que sua força aérea poderia, sozinha, transformar Dunkerque em um cemitério a céu aberto, evitando o desgaste das forças terrestres blindadas. Essa superestimação do poder aéreo e a subestimação da capacidade de defesa aliada e de evacuação marítima foram fatores cruciais. Além disso, alguns historiadores sugerem que Hitler poderia ter tido motivações políticas, esperando que, ao permitir a fuga de parte do corpo expedicionário britânico, a Grã-Bretanha estaria mais inclinada a buscar um acordo de paz. Essa teoria, embora debatida, reflete uma possível camada de cálculo político por trás da decisão militar. Independentemente das intenções exatas, a pausa alemã concedeu um tempo precioso aos aliados. Enquanto os tanques alemães permaneciam estacionados, o perímetro defensivo em Dunkerque, embora sob intenso bombardeio aéreo e fogo de artilharia, começou a se organizar e se fortalecer. Unidades britânicas e francesas, apesar da desorganização inicial, conseguiram estabelecer linhas de defesa mais coesas. A resistência no perímetro, liderada por tropas determinadas, tornou-se surpreendentemente eficaz. Batalhões de infantaria, apoiados por artilharia leve e unidades blindadas remanescentes, lutaram tenazmente para manter as linhas, comprando tempo vital para a evacuação. Esses esforços defensivos, combinados com a inesperada inatividade das divisões Panzer alemãs, criaram uma janela de oportunidade que os aliados explorariam ao máximo. A combinação da pausa operacional alemã e da feroz resistência aliada no perímetro de Dunkerque revelou-se um detalhe tático com um impacto estratégico monumental. Para muitos oficiais alemães, tanto na época quanto em retrospectiva, essa pausa representou uma oportunidade perdida de selar definitivamente o destino das forças aliadas no continente. A aniquilação do corpo expedicionário britânico e de grande parte do primeiro exército francês teria sido um golpe devastador para a capacidade de guerra aliada, possivelmente alterando o curso da Segunda Guerra Mundial. A frustração de ter o inimigo encurralado e, por uma ordem superior, ser impedido de desferir o golpe final, permeou o alto comando alemão. A decisão em Dunkerque, que parecia inicialmente uma medida prudente para preservar forças e otimizar a logística, seria mais tarde vista como um dos maiores erros estratégicos da Alemanha nazista, um momento em que a vitória total estava ao alcance, mas foi deliberadamente adiada, permitindo que o inimigo, embora ferido, escapasse para lutar outro dia.
Enquanto as divisões blindadas alemãs permaneciam paradas e a infantaria consolidava o cerco, os observadores alemães nas praias e nos pontos estratégicos próximos a Dunquerque começaram a testemunhar um fenômeno inesperado e, para muitos, incompreensível. Apesar dos bombardeios incessantes da Luftwaffe e do fogo contínuo da artilharia, as silhuetas de navios e embarcações de todos os tipos começaram a surgir no horizonte do Canal da Mancha, aproximando-se da costa francesa. Não eram apenas navios de guerra da Marinha Real Britânica, mas uma flotilha heterogênea de rebocadores, barcos de pesca, iates particulares e pequenas lanchas, todos convergindo para as praias e para o porto destruído, recolhendo vidas da espuma. A visão era de uma determinação aliada que desafiava a lógica militar alemã. Os comandantes e soldados da Wehrmacht, que esperavam a rendição ou a aniquilação total, observavam agora uma operação de resgate em massa se desenrolar sob seus narizes. A fumaça, que antes cobria o mole improvisado e as praias de Dunquerque, resultado dos ataques alemães, agora servia como um pano de fundo para a evacuação naval britânica. Mesmo sob fogo constante, com projéteis de artilharia caindo na água e bombas da Luftwaffe explodindo entre as embarcações, o fluxo de soldados aliados em direção aos navios não cessava. Cada explosão, cada avião abatido, cada embarcação danificada não parecia deter o esforço de resgate. Essa operação, posteriormente conhecida como Operação Dínamo, representou um choque significativo para a mentalidade de invencibilidade da Blitzkrieg alemã. Onde Berlim havia visto uma presa encurralada, Londres via uma ponte de fuga, uma via marítima para preservar o que restava de suas forças. A logística por trás de tal empreendimento, montada em questão de dias e executada sob condições de combate extremas, demonstrava uma capacidade de organização e improvisação que os alemães não haviam previsto. A determinação britânica em resgatar seu exército, mesmo diante de perdas consideráveis, rivalizava com a própria Blitzkrieg em sua audácia e eficácia. Para a Wehrmacht, que havia demonstrado uma superioridade esmagadora em terra, a incapacidade de impedir a fuga pelo mar era um revés psicológico e estratégico. O fluxo contínuo de soldados aliados sendo evacuados era uma visão que desafiava as expectativas alemãs de um cerco final e decisivo. Milhares de homens, muitos deles exaustos e desmoralizados, mas ainda disciplinados, formavam filas nas praias, aguardando sua vez de embarcar. Eles eram transportados por pequenas embarcações até os navios maiores ancorados em águas mais profundas ou diretamente para a Grã-Bretanha. A escala da operação crescia a cada dia, com mais e mais embarcações se juntando ao esforço, desafiando os ataques aéreos e os submarinos alemães. A cada navio que partia carregado de tropas, a percepção alemã de uma vitória total e iminente em Dunquerque diminuía. A fuga maciça que se desenrolava diante de seus olhos não era apenas o resgate de soldados, mas a preservação de um exército que, para a surpresa e frustração alemã, ainda estava determinado a lutar. Ao final da Operação Dínamo, os números revelaram uma realidade que se tornou um ponto de profunda reflexão para o alto comando alemão. Cerca de 338 mil soldados aliados, incluindo 224, 320 britânicos e 113, 897 franceses, haviam sido evacuados com sucesso da costa de Dunquerque. Para a Wehrmacht, que esperava a aniquilação total ou a rendição em massa, a dimensão desse resgate foi um golpe estratégico e psicológico. Não se tratava de uma fuga insignificante de remanescentes, mas sim da preservação de um exército inteiro que se pensava encurralado e sem esperança. Apesar da fuga aliada, a Alemanha havia conquistado uma vitória tática inquestionável em Dunquerque. As forças alemãs ocuparam a França,
derrotaram o exército francês e impuseram perdas materiais massivas aos aliados, que abandonaram virtualmente todo o seu equipamento pesado nas praias e estradas. Tanques, veículos de transporte, artilharia e suprimentos foram deixados para trás, representando um prejuízo material colossal para as forças britânicas e francesas. A conquista do território francês e a eliminação da ameaça imediata no continente representavam um triunfo militar sem precedentes, consolidando o controle alemão sobre a Europa Ocidental. No entanto, essa vitória veio com um gosto amargo de oportunidade perdida. A incapacidade de impedir a evacuação de centenas de milhares de combatentes não apenas frustrou a expectativa de um golpe final decisivo, mas também deixou uma ferida aberta na percepção de invencibilidade alemã. A pausa das divisões blindadas e a subestimação da capacidade aliada de evacuação resultaram em um erro estratégico que, em retrospectiva, seria considerado monumental. A preservação do núcleo do esforço aliado teve implicações profundas. O corpo expedicionário britânico, embora exaurido e desprovido de equipamentos, retornou à Grã-Bretanha como uma força coesa, com sua estrutura de comando intacta e sua moral, surpreendentemente, não quebrada. Para os estrategistas alemães, isso significava que a Grã-Bretanha, ao contrário do que se esperava, não seria forçada a negociar a paz. O exército que se acreditava aniquilado estava agora do outro lado do canal, pronto para defender sua ilha e, eventualmente, reconstruir sua capacidade ofensiva. A frustração no alto comando alemão era palpável, pois a chance de destruir a espinha dorsal do poderio terrestre britânico na Europa havia sido perdida, e com ela a possibilidade de um fim rápido para a guerra no Ocidente. Essa realidade forçou uma reavaliação estratégica. A percepção inicial de que a guerra terminaria ali, com a queda da França e a subsequente rendição britânica, começou a se dissipar. Dunquerque, para os alemães, não foi o fim, mas o prenúncio de uma luta prolongada. Um sentimento de que algo fundamental havia mudado permeava os relatórios e discussões do comando. A guerra, apesar da esmagadora vitória na França, não seria um passeio. Aquele momento de aparente triunfo, quando se viu um exército cercado escapar pelo mar, marcou a compreensão alemã de que o conflito se estenderia, exigindo mais recursos e sacrifícios do que o previsto. A vitória tática em Dunquerque, embora significativa, abriu caminho para uma guerra mais longa e desafiadora, com um adversário que se recusava a ser derrotado. Apesar da vitória tática alemã em Dunquerque e da subsequente ocupação da França, a evacuação de centenas de milhares de soldados aliados representou uma virada estratégica crucial. Onde Berlim havia visto uma presa encurralada à beira da aniquilação, Londres havia percebido uma ponte vital para a sobrevivência de seu exército e, consequentemente, de sua capacidade de continuar a guerra. Essa percepção divergente dos eventos de Dunquerque começou a moldar as estratégias futuras de ambos os lados, forçando o alto comando alemão a considerar implicações que iam muito além do continente europeu. A sobrevivência do corpo expedicionário britânico significava que a Grã-Bretanha não seria forçada à rendição ou a um acordo de paz nos termos alemães, o que, por sua vez, prolongaria o conflito e exigiria uma visão mais ampla das forças globais. Com a Grã-Bretanha ainda na luta, o foco da atenção alemã, embora intensamente voltado para a Europa e os preparativos para uma possível invasão da ilha, começou a se expandir gradualmente. Os estrategistas mais perspicazes em Berlim e no comando da Wehrmacht começaram a analisar as implicações globais de uma guerra prolongada. Eles sabiam que a Grã-Bretanha, isolada e com suas forças terrestres severamente enfraquecidas em termos de equipamento, precisaria de apoio externo massivo para sustentar sua resistência.
A única nação com a capacidade industrial e os recursos econômicos para fornecer esse apoio em grande escala era os Estados Unidos da América. Do outro lado do Atlântico, embora oficialmente neutra, uma potência industrial americana estava despertando de forma inegável. Nos anos anteriores à guerra, os Estados Unidos já possuíam a maior economia do mundo e uma capacidade produtiva sem precedentes. Suas fábricas, que antes produziam automóveis, eletrodomésticos e bens de consumo em massa, tinham o potencial de serem rapidamente convertidas para a produção bélica. Linhas de produção gigantescas, como as da Ford e General Motors, eram capazes de fabricar veículos em uma escala que superava qualquer outra nação. A indústria siderúrgica americana, com sua vasta produção de aço, era a base para a construção de navios, tanques e aeronaves. Estaleiros em todo o país, como os de Newport News e Brooklyn Navy Yard, já estavam construindo novos navios de guerra para a Marinha dos Inasmira, embora em um ritmo que seria drasticamente acelerado. Mesmo em 1940, antes da entrada formal dos Estados Unidos na guerra, essa capacidade industrial latente já representava uma sombra crescente sobre os planos alemães. O presidente Franklin D. Roosevelt, ciente da ameaça que a Alemanha nazista representava para a democracia global, havia começado a preparar a nação para um papel mais ativo, mesmo que inicialmente como o arsenal da democracia. Iniciativas como o programa de destroyers por bases com a Grã-Bretanha, onde navios de guerra obsoletos americanos foram trocados por bases navais britânicas no Atlântico, já sinalizavam um alinhamento crescente. Embora a Lei de Empréstimo e Arrendamento, Lend-Lease Act, só fosse aprovada em 1941, o conceito de fornecer suprimentos vitais aos aliados já estava em discussão e em fase de implementação informal. Para os planejadores alemães mais perspicazes, Dunkerque, ao preservar o núcleo do esforço de guerra britânico, não era apenas um evento sobre a Grã-Bretanha. Era um catalisador que forçava a América a acelerar seus preparativos e a se inclinar mais abertamente para o lado aliado. Eles reconheciam que um futuro confronto com uma nação tão poderosa industrialmente seria inevitável se a guerra se prolongasse e se a Grã-Bretanha continuasse a resistir. A capacidade dos Estados Unidos de produzir uma quantidade inigualável de aviões, navios, tanques e suprimentos representava uma ameaça existencial a longo prazo para o esforço de guerra alemão. A decisão de parar os tanques em Dunkerque, que permitiu a fuga aliada, inadvertidamente deu tempo e justificativa para que essa gigante industrial do outro lado do Atlântico despertasse completamente, preparando-se para entrar em um conflito que, até então, a Alemanha acreditava poder vencer rapidamente e de forma isolada no continente europeu. A sombra americana, antes distante, começava a se estender sobre a Europa, transformando a vitória tática alemã em Dunkerque em um prelúdio para um confronto global de proporções sem precedentes. A evacuação de Dunkerque, embora uma vitória tática para a Alemanha ao garantir a ocupação da França e a captura de vasto equipamento aliado, foi, em retrospectiva, um erro estratégico de proporções monumentais. Para os aliados, especialmente para a Grã-Bretanha, Dunkerque não representou o fim da guerra, mas sim o prelúdio da volta. A sobrevivência de quase 340 mil soldados britânicos e franceses, apesar de desprovidos de seu material pesado, significou a preservação do núcleo de um exército experiente. Este exército, embora ferido, manteve sua estrutura de comando, sua moral e, crucialmente, sua capacidade de ser reconstruído. A Grã-Bretanha, agora isolada no continente europeu, estava determinada a continuar a luta, e para isso precisaria de um apoio massivo e contínuo. Essa necessidade de apoio externo direcionou a atenção para o outro lado do Atlântico,
onde os Estados Unidos, embora ainda oficialmente neutros, possuíam uma capacidade industrial sem paralelo. A conexão entre o exército aliado, salvo em Dunkerque, e os recursos americanos era direta e estratégica. O Reino Unido, por si só, não tinha a capacidade de reequipar e sustentar um esforço de guerra em grande escala contra a Alemanha nazista. A vasta infraestrutura industrial americana, que já havia sido brevemente mencionada, era a única fonte capaz de fornecer o volume de suprimentos, navios e bombardeiros necessários para reverter o curso da guerra. Os planejadores alemães, nos meses e anos seguintes a Dunkerque, começaram a observar com crescente preocupação a mobilização dessa potência industrial americana. A Lei de Empréstimo e Arrendamento, formalizada em março de 1941, permitiu que os Estados Unidos fornecessem material de guerra e outros suprimentos essenciais aos aliados sem o pagamento imediato, efetivamente transformando o país no arsenal da democracia. Essa iniciativa, embora inicialmente destinada a apoiar a Grã-Bretanha, logo se estenderia à União Soviética e a outras nações aliadas, estabelecendo um fluxo incessante de recursos que a Alemanha não conseguiria igualar. A escala da produção americana era assombrosa. Fábricas que antes produziam automóveis foram rapidamente convertidas para a fabricação de tanques e caminhões em massa. Em 1943, os Estados Unidos estavam produzindo mais de 29 mil tanques por ano, um número que superava a produção combinada da Alemanha e do Japão. A indústria aeronáutica americana, antes da guerra, já era robusta, mas com a demanda aliada e a eventual entrada do Sibéria no conflito, sua capacidade se expandiu exponencialmente. Em 1944, a produção de aeronaves atingiu um pico de quase 96 mil unidades anuais, incluindo bombardeiros pesados como o B-17 Flying Fortress e o B-24 Liberator, e caças como o P-51 Mustang. Essas aeronaves não apenas substituiriam as perdas aliadas, mas também permitiriam campanhas de bombardeio estratégico de longo alcance contra alvos na Alemanha, algo que a Luftwaffe não conseguiria conter eficazmente. A construção naval americana também se tornou um fator decisivo. Os estaleiros dos Estados Unidos, sob programas de emergência, começaram a produzir navios de carga, como os famosos Liberty Ships, em uma velocidade sem precedentes. Um Liberty Ship, que antes levaria meses para ser construído, passou a ser montado em semanas e, em alguns casos, em dias, mais de 2. E 700 desses navios foram construídos durante a guerra, garantindo o transporte de tropas, equipamentos e suprimentos através dos oceanos, sustentando o esforço de guerra aliado em todos os teatros. Além disso, a Marinha dos Issecos e Seula expandiu-se enormemente, construindo porta-aviões, couraçados e uma vasta frota de escolta para proteger os comboios transatlânticos dos submarinos alemães, que enfrentariam uma batalha cada vez mais difícil para interromper esse fluxo vital. Essa avalanche de material bélico americano representava o pesadelo alemão. A Alemanha, embora possuísse uma indústria avançada, não tinha a mesma capacidade de produção em massa dos Estados Unidos, e seus recursos naturais eram limitados. A estratégia da Blitzkrieg dependia de vitórias rápidas e decisivas para evitar uma guerra de atrito prolongada, onde a superioridade industrial dos aliados se tornaria insuperável. Ao permitir a fuga aliada em Dunkerque, a Alemanha havia inadvertidamente concedido o tempo crucial para que essa potência industrial fosse plenamente mobilizada contra ela. A pausa operacional, que parecia uma medida prudente para preservar as divisões blindadas alemãs, e a confiança exagerada na capacidade da Luftwaffe, acabaram por ser fatores que contribuíram diretamente para a sobrevivência de um inimigo que seria reabastecido e fortalecido pelo músculo industrial americano.
A visão alemã de um exército em colapso se transformava na realidade de um inimigo que, embora recuado, estava se preparando para um retorno em força. Os comboios navais cruzando o Atlântico, os céus europeus cada vez mais cheios de bombardeiros aliados e a crescente superioridade material nas frentes de batalha seriam a manifestação tangível do erro de Dunkerque. O que a Wehrmacht havia visto como o clímax de sua vitória, com a aniquilação iminente do inimigo, na verdade, havia sido o momento em que a Grã-Bretanha obteve o respiro necessário e os Estados Unidos foram impulsionados a se tornarem o motor da contraofensiva aliada. Aquele momento para a Alemanha não foi o fim de uma guerra, mas o prelúdio de um conflito global que se tornaria exponencialmente mais difícil e, em última análise, insustentável. Para o alto comando alemão, a evacuação de Dunkerque representou uma vitória tática inegável, mas com um crescente e amargo sabor de oportunidade perdida. A França estava ocupada, o exército francês havia sido derrotado, e vastas quantidades de equipamento militar aliado foram capturadas ou destruídas nas praias e estradas francesas. Do ponto de vista imediato, a Blitzkrieg havia triunfado no Ocidente, garantindo o controle alemão sobre uma vasta porção da Europa. Contudo, a sobrevivência de quase 340 mil soldados britânicos e franceses que escaparam através do Canal da Mancha transformou essa vitória tática em um revés estratégico de longo prazo. A percepção inicial de um golpe final decisivo deu lugar a uma compreensão inquietante de que o inimigo, embora ferido, não havia sido aniquilado. Dunkerque, do ponto de vista alemão, não foi apenas uma batalha em que o inimigo recuou, mas sim um erro estratégico monumental. A ordem de parada das divisões blindadas e a superestimação da capacidade da Luftwaffe para selar o destino das forças aliadas permitiram que o corpo expedicionário britânico, a espinha dorsal do poderio terrestre britânico na Europa, escapasse. Essa falha em destruir o núcleo do esforço de guerra aliado garantiu que a Grã-Bretanha pudesse continuar a lutar e, mais importante, que tivesse uma base para reconstruir suas forças. A decisão de não desferir o golpe final em Dunkerque, que parecia uma medida prudente na época para preservar os tanques e consolidar ganhos, revelou-se um cálculo equivocado com consequências desastrosas para o Terceiro Reich. Enquanto a Alemanha celebrava sua vitória na França, a Grã-Bretanha, apesar de suas perdas materiais, experimentava o que se tornaria conhecido como o Milagre de Dunkerque. Para os aliados, a operação representou o primeiro respiro em uma campanha que parecia perdida, um momento de resiliência que solidificou a determinação britânica de continuar a guerra. Essa sobrevivência foi crucial, pois forneceu a plataforma para o apoio maciço que viria do outro lado do Atlântico. A Grã-Bretanha, agora isolada, mas não derrotada, tornou-se o bastião para o qual o músculo industrial e militar dos Estados Unidos se voltaria. A fumaça sobre Dunkerque, que a Wehrmacht havia observado com a expectativa do fim de uma guerra, na verdade, era o prenúncio de um conflito muito maior e mais desafiador. Ao permitir a fuga aliada, a Alemanha concedeu o tempo vital para que uma potência industrial e militar formidável, os Estados Unidos da América, despertasse completamente. Os planejadores alemães, que inicialmente subestimaram a capacidade americana de mobilização e intervenção, seriam confrontados com uma avalanche de suprimentos, navios e bombardeiros que a indústria alemã, por mais eficiente que fosse, não conseguiria igualar. Dunkerque, portanto, não marcou o fim, mas o início de uma guerra global de atrito, onde a superioridade material aliada, impulsionada pelos Estados Unidos, se tornaria o fator decisivo. Em vitória tática na costa francesa, ao invés de selar o destino da Europa, abriu o caminho para uma derrota estratégica que a Alemanha, em sua euforia inicial,
não conseguiu prever.